Olá pessoal, e aí, tudo tranquilo? Como estão as suas rosas do deserto? Estão bonitas, crescendo saudáveis? Bem, hoje a gente vai aproveitar que estamos entrando na lua minguante e vamos trabalhar o replantio da rosa do deserto. Por que a lua minguante? Porque, segundo os antigos, a lua minguante é indicada para aquelas plantas que vão crescer no subsolo, que vão crescer para baixo, como os tubérculos e as raízes. E isso se aplica também à nossa rosa do deserto. Por quê? Como ela é uma planta que desenvolve bastante a região do caule, as raízes, a gente quer esse efeito aqui, essa planta gordinha, né, que é a característica da rosa do deserto. Então a gente faz o replantio dela geralmente na lua minguante, para estar favorecendo esse crescimento. Essa aqui, que vocês já conhecem, ela tem um caule bastante desenvolvido. Tem até uma raiz ali, cresceu já para fora. E eu vou plantar ela nessa cuia, nesse vaso maior, onde ela vai ter mais espaço para estar se desenvolvendo. Também eu vou aproveitar e vou recondicionar no vaso essas outras duas aqui que eu já fiz a poda. Como vocês podem ver, olha só essa aqui, o tanto de brotinho que tem, que está crescendo. Essa aqui tem mais ou menos 1,5 semanas que eu podei. Essa outra também. Olha ali os brotinhos novos nascendo. Só que nós temos um problema aqui. Vocês podem ver que essa planta, ela praticamente afundou no vaso. Olha só. Eu tenho aqui em torno de uns 3 dedos de falta de substrato. Por quê? O substrato foi acabando, foi diminuindo, a planta foi consumindo. E olha só, a planta simplesmente afundou. Isso não é legal para a rosa do deserto. O ideal é a gente tirar essa planta desse vaso, refazer a camada de drenagem. Aqui você pode reaproveitar tudo. Reaproveita a argila expandida que eu utilizei no vaso. Não desfaz o torrão. Aí eu vou recolocar a argila expandida. Vou preencher novamente com substrato. Vou elevar a planta e vou fazer aquela forma de pirâmide, que é ideal para a rosa do deserto. Assim não vai ter risco da planta ficar no fundo do vaso e acabar tomando muita umidade, o que pode acabar apodrecendo as raízes. E já essa outra mais gordinha, mais maior, já está merecendo um vaso grande para estar favorecendo aí o desenvolvimento dela. Beleza, pessoal? Quanto ao substrato, pessoal, eu utilizo esse daqui, tá? Ele já vem pronto. Substrato com máxima drenagem, elaborado especialmente para o cultivo de rosa do deserto. Dessa marca aqui, ele é feito no Paraná. Eu compro essa bolsa aqui de 15 quilos, aqui na minha região eu pago em torno de R$ 32 por ela. Não é propaganda, pessoal. Eu indico porque é bom. É o que eu utilizo nas minhas. Aplicação para plantas que necessitam de fibras para seu desenvolvimento. E a composição dele. Ele é composto por cascas processadas, decompostas, esterco de aves e arenito moído. Como também você pode estar utilizando o seu próprio substrato que você pode estar fazendo na sua casa. Esse aqui não tem erro, tá, pessoal? Quando o produto é bom, eu indico. Você pode utilizar ele puro, que é um substrato bem leve, com alta drenagem. Não vai ter risco nenhum aí da sua planta apodrecer e ela vai ter um desenvolvimento fantástico. Então, olha aí, pessoal. Já retirei a minha rosa do deserto do vasinho onde ela estava plantada. Como vocês podem ver, aqui tem bastante argila expandida. E essa argila aqui, que eu retirei do fundo do vaso, ela ainda está em perfeito estado de conservação. Então eu posso reutilizar essa argila expandida para fazer a minha camada de drenagem aqui nesse vaso novo, tá? Por que eu falei para vocês regarem o substrato? Olha aí, pessoal. A parte de baixo, onde o substrato está mais seco, ele está desfazendo. E a parte de cima ficou mais conservada. Mas ainda assim ficou um torrão bom, né? As raízes seguraram bem. Então agora eu vou limpar essa argila expandida, vou recondicionar aqui no fundo e na sequência já vou vir recolocando o substrato no vaso. Então tá aí, já fiz a camada de drenagem com aquela argila expandida que eu tinha, preenchi com um pouquinho de pedra brita. Se você não tiver argila expandida, você pode estar utilizando só brita. Também você pode utilizar cascalho ou aqueles seixos que são aquelas pedrinhas de rio. E ainda você pode utilizar isopor, tá, pessoal? O isopor e a argila expandida vão deixar o seu vaso muito mais leve. Tem gente que ainda coloca areia por cima, tá? Eu não gosto de utilizar areia. Eu só coloco mesmo
as pedras, a argila expandida e já vem com o substrato por cima. Como esse substrato que eu já tinha mostrado para vocês, ele é muito leve, muito drenado, tem gente que nem faz essa camada, mas como é rosa do deserto, eu gosto de fazer. Então agora eu já coloco o substrato de novo. Esse substrato que eu coloquei aqui é o substrato novo, tá? E vou acomodar a planta aqui em cima e vou estar fazendo a pirâmide e preenchendo em volta. Olha aí mais ou menos a altura que vai ficar, tá, pessoal? Bem centralizada, a planta vai ficar bem alta do nível do vaso. Então agora o único trabalho que a gente vai ter é de recondicionar a planta aqui. Então veja que a gente vai dar uma esbrugadinha no torrão para livrar o caule da planta, tá? E deixar ele exposto, que é a parte mais bonita. Então, ó, vou desfazer um pouquinho o torrão. Ó, o efeito que vai ter. E vou pegar um canivete esterilizado e vou cortar essas raízes aqui para deixar bem limpo. Terminada a limpeza das raízes mais aéreas, tá, pessoal? Com o canivete. Veja o tanto de raízes que eu tirei, tá? Veja que o caule, a batata da planta, ficou bem mais em evidência. Por fim, a gente vai passar o nosso remedinho natural, nosso cicatrizante, canela em pó. Eu já passei. Vai estar evitando aí que a sua planta tenha algum tipo de infecção, apodrecimento, tá? E para finalizar, a gente vai vir com o pedrisco por cima para cobrir esse substrato, que vai estar protegendo a planta. Também vai evitar que a nossa pirâmide acabe sofrendo erosão por causa da água da rega e também das chuvas. Tá aí, rosa do deserto replantada com sucesso. Veja, pessoal, que a nossa planta ficou esteticamente bem mais apresentável, a batata gordinha ficou bem mais saliente, bem mais visível. Veja que deu um resultado muito bom, tá? A planta agora tem um vaso maior para poder estar se desenvolvendo. A nossa pirâmide de substrato está protegida pelo pedrisco. Essas outras duas plantas que estavam afundando junto com o Titanic também ficaram incríveis. Elas foram podadas recentemente e eu fiz a manutenção aí do substrato, utilizei o mesmo vaso, reacomodei. Olha aí as pirâmides, as batatas das plantas, bem mais visível, mais à mostra. Veja que as três ficaram bem acima do nível da boca do vaso, ou seja, bem distante do fundo, bem longe da umidade e bem protegidas do apodrecimento. Voltando com a nossa obesa, quais os cuidados que eu devo ter com essa planta daqui para frente? Bem, pessoal, como a gente mexeu com ela, algumas raízes acabaram se quebrando. Então eu vou esperar aí em torno dos 3-4 dias para estar regando novamente, porque esses ferimentos novos são porta de entrada para fungo e bactérias. Então se você regar, vai acabar infiltrando água na planta e pode ocorrer uma infecção. Tá? Então, vou esperar em torno de uns 3-4 dias para regar novamente, depois que os ferimentos estiverem cicatrizado, e já posso introduzir essa planta ao sol sem problema nenhum. Então, tá aí, pessoal, missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Desejo que você tenha bastante sucesso aí no cultivo das suas rosas do deserto. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e me despeço com a imagem aí do nosso trabalho. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima dica.